Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quinta-feira, 9 de novembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo um ato na USP contra o genocídio do povo palestino. O nome desse ato, desse evento aí, foi Basta o Genocídio em Gaza, imediato cessar-fogo e libertação da Palestina. O ato foi organizado pelo Comitê USP pela Democracia e Manifesto de Intelectuais e Artistas Brasileiros. O ato contou aí com a presença então de diversos pensadores do tema, ativistas, militantes, pessoas envolvidas com a causa, interessadas em apoiar. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse ato. Eu estou aqui com a ativista Nada Haji, Palestina, Síria, e eu queria saber o seguinte: qual é a performance, a intenção que vocês acham importante expressar através dessa performance que vocês estão fazendo, essa intervenção aqui nesse ato? Que mensagem vocês acham que é importante passar para a sociedade com relação à causa palestina agora? Oi, boa tarde, né? Boa noite. Eu sou Nada Haji, sou da Palestina, nascida na Síria. Assim, o motivo da nossa performance é que a gente deixar o mundo inteiro sob pé de nossas crianças que estão morrendo e a mídia nunca fala delas. E aí a gente começou, se reunimos os 5 refugiados com o professor Anas. Aí a gente começou sozinhos, só que a gente não conseguiu no começo. Conseguimos chegar um pouco a nossa voz, mas não muito. Aí, graças a algumas mulheres brasileiras, deram apoio pra gente, a voz delas acima da nossa voz. E agora, hoje em dia, a mídia toda fala da nossa performance, que a nossa voz está chegando. E passo a passo, a cada dia que passa, vai chegar a nossa voz e todo mundo vai saber das nossas crianças e vai saber quem que é o terrorista e quem que está matando as nossas crianças. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Naz Obaid, ativista de direitos humanos, jornalista. E eu queria saber qual a importância de estar fazendo esse debate aqui hoje na universidade e como você está vendo aí a perspectiva para resolver esse conflito, vamos dizer assim, né? Entre aspas, conflito, esse massacre. Qual o caminho que você acha mais adequado propor para a sociedade aí para resolver essa situação? Eu acho esse debate, esses atos, essas conversas, eles poderiam estar na todo canto, em todo mundo, na verdade, nas ruas, nas escolas, nas faculdades, nas casas políticas, nas casas familiares, para a gente abordar esse tempo que a gente está vivendo agora, um tempo histórico em tudo que está acontecendo na Palestina. Está acontecendo a primeira massacre televisionada ao vivo para o mundo assistir. Esse mundo que está assistindo, qual a reação deles? Estamos aqui, pessoas pesquisadores, jornalistas, ativistas, políticos, pessoas comuns, professoras, estudantes. Estamos aqui para formar as pessoas, estamos aqui para levar informação, estamos aqui para lembrar as pessoas sobre a história, lembrar as pessoas com tudo que aconteceu durante 75 anos. Não é tudo que isso está começando agora, não começou 7 de outubro. 7 de outubro é uma gota de água que encheu a história por sangue dos palestinos, sangue das mães, as crianças, os homens palestinos. Não tem como essa luta durante 75 anos vir na história com base de terrorismo, colocar uma palavra tão forte, não uma luta tão honesta, luta do povo palestino, luta do povo palestino, luta do povo palestino. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Rawa, coordenadora do Samadun e do Caminho Palestino Revolucionário Alternativo. E eu queria saber o seguinte:
qual a importância desse tipo de evento aqui para conscientizar a população, né, do massacre que os palestinos estão sofrendo? E vocês, o pessoal das organizações, vocês têm alguma proposta de resolução para esse massacre? Cara, a resolução já tem, né, o fim da ocupação de Israel, claro, e romper todas as relações internacionais com eles. E o fim dessa ocupação total e acabar com o sionismo. Só que a importância desse ato, eu acho a importância de a gente colocar também a ideia que o que é o papel da juventude e o movimento estudantil. E eu acho isso deveria ser mais levantado pelo povo palestino mais do que de brasileiros se vir aqui e afirmar isso, porque eu acho esse momento tem que dar mais espaço para os palestinos, palestinas para falar e também trazer os fatos e trazer a nossa opinião da nossa libertação e como que é a nossa resistência. Mas é claro, hoje foi muito importante, foi muitas falas importantes do que falaram, muito importante a gente falar, ficar afirmando sobre cessar-fogo e também entrada de ajudas humanitárias imediatas e o fim dessa ocupação e de ter a Palestina livre do rio ao mar e também romper todas as relações do Brasil com Israel, especificamente que a mesma bala, o mesmo tiro que mata o palestino na Palestina histórica, mata também nossos irmãos e irmãs aqui nas periferias. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Soraya, da Frente em Defesa do Povo Palestino e também do PSTU. E eu queria saber, pelo PSTU principalmente, primeiro, como vocês estão analisando esse momento do massacre que os palestinos estão sofrendo, né? Como você acha que é importante colocar para a sociedade esse genocídio, né? Essa tragédia gigantesca que está acontecendo. E, além disso, como vocês acham que é possível resolver essa questão palestina? Então, a gente está num momento muito dramático, tem um genocídio em curso em Gaza, uma limpeza étnica em toda a Palestina ocupada. O que eu penso é que é preciso ocupar todos os espaços, as ruas, as universidades, como o ato que aconteceu aqui hoje na USP, exigir o fim de toda a cumplicidade com o Estado terrorista e genocida de Israel em qualquer lugar. Fim de boicote, pedimos o boicote acadêmico aqui na USP, tem vários convênios com essas universidades israelenses que desenvolvem, que são as responsáveis, então são cúmplices também do genocídio, porque é de lá que sai a pesquisa, o desenvolvimento, a tecnologia para essa limpeza étnica, colonização, apartheid, genocídio, e também que é preciso continuar a ocupar as ruas. A gente vai ter um ato agora aqui em São Paulo, no próximo domingo, dia 12, na Praça Oswaldo Cruz, às 11 horas. Tem atos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nos Estados Unidos, Europa, África, Ásia, em tudo que é canto. E é preciso continuar e, sobretudo, é muito importante a entrada da classe trabalhadora, como a gente tem visto os trabalhadores, estivadores, portuários e o pessoal junto da classe trabalhadora bloqueando o envio de armas para continuar a matar crianças, mulheres, homens em Gaza e em toda a Palestina ocupada. Isso é fundamental, que essa mobilização da classe trabalhadora e impedir que essas armas cheguem, bloquear o envio dessas armas assassinas é fundamental. Então, precisa cercar e ampliar essa resistência e solidariedade internacional em todo o mundo para romper definitivamente com a cumplicidade internacional histórica na contínua Nakba, a catástrofe palestina que já dura mais de 75 anos. É isso que nós estamos pedindo e aqui desde o Brasil exigir do governo Lula a ruptura de relações comerciais, econômicas e diplomáticas com o Estado de Israel. Genocídio não pode ter meias palavras, não tem negociação com genocida, é preciso essa ruptura de relações, isolar esse Estado genocida de Israel. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Luiz, que está construindo a ESPP, também é da Unidade Popular, da UJR, da Correnteza, e eu queria saber o seguinte, qual a importância de fazer esse tipo de ato aqui, esse tipo de encontro na universidade para discutir esse genocídio que o povo palestino está sofrendo, né? E quais os caminhos que vocês acham adequados propor para a sociedade para resolver essa questão?
Acho que primeiro o que é bastante importante é justamente o fato de que a universidade ela tem um discurso que prega uma certa hegemonia, né? E qual que é essa hegemonia? A hegemonia das elites. E a gente sabe muito bem que no Brasil, no meio acadêmico, a gente tem, por exemplo, a questão de muitos convênios e patrocínios feitos pelo Estado, pelo dito Estado de Israel, contra, né, com a universidade, com a USP. Então aí acho que isso coloca a importância de eventos como esse, de denúncia do genocídio ao povo palestino, perpetrado pelo Estado de Israel e patrocinado pelo imperialismo norte-americano, enfim, para justamente colocar um discurso que seja diferente, que seja contra-hegemônico, né, e fazer inclusive essa denúncia. Quanto às formas de ação, eu acho que existem algumas vias que a gente pode fazer. Daqui eu acho que principalmente, isso é algo que na SPP também se vem construindo, é a questão de boicotes acadêmicos a esses patrocínios, a esses incentivos e tentativas de fomento, né, ao discurso sionista dentro da universidade, né, ao discurso que justamente apaga e invisibiliza toda a vivência, a existência do povo palestino e principalmente acaba endossando o genocídio desse povo, né? Então acho que imediatamente assim é toda a construção de boicote, né, e justamente para poder invalidar todo esse tipo de discurso dentro da universidade, né, apresentando um ponto de vista contra-hegemônico, assim. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Falco, da Frente Palestina Livre, e eu queria saber o seguinte. Primeiro, qual a importância que você vê desse tipo de ato, seja na universidade ou onde for, para divulgar o genocídio, né, que os palestinos estão passando, para divulgar a luta, né, do povo palestino, então, e além da importância desses eventos, você tem alguma perspectiva aí, vocês debatem na organização e outras organizações, um horizonte aí para a questão palestina? Bom, obrigado primeiro pelo convite, Ulisses. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo, todo mundo que acompanha a mesa de debates. Eu faço parte da Frente Palestina Livre, sou anarquista, né? Construo essa ponte entre alguns coletivos e alguns grupos de ação direta, né? Eu acho que a maior importância desse ato é para a gente tentar furar o bloqueio que existe hoje por parte da mídia, né? A gente sofre um problema, uma guerra pela opinião pública no Brasil, porque a mídia brasileira ela é mais sionista do que a mídia de Israel. Nós temos hoje mais veículos em Israel denunciando as atrocidades que são cometidas por esse regime de apartheid, esse estado de supremacia racial que se convencionou chamar de Israel, né, do que veículos grandes da mídia brasileira fazendo esse mesmo trabalho. Então, essa briga pela opinião pública ela é muito importante. E esse tipo de ato é importante justamente para a gente contornar esse bloqueio que há no Brasil, né? Com relação a perspectivas, eu acredito que, acho que no momento atual, o mais importante é a pressão, né, a ser exercida nos nossos governantes como um todo o nosso governo, né, para que se cortem relações diplomáticas e econômicas com um estado de supremacia racial, né? E para isso eu realmente acredito que, em primeiro lugar, a gente deve resolver, né, a questão diplomática para resgatar, né, os 34 brasileiros e parentes de brasileiros, né, que estão hoje, na minha visão, sendo usados como reféns diplomáticos por esse Estado, né? A gente acompanhou nessa semana a movimentação que a gente teve por parte do corpo diplomático de Israel no Brasil em se aproximar da extrema-direita brasileira, né? Isso numa óbvia movimentação de retaliação, né, à subida de tom que o nosso governo atual teve nos últimos dias, né? Então eu acredito que o mais urgente no momento é a gente conseguir resolver esta questão para que a gente também possa subir o tom e fazer as cobranças necessárias do nosso governo para que se corte relações diplomáticas e econômicas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o pessoal da Frente em Defesa do Povo Palestino, estou aqui com o Fábio, a Terezinha, o Ibrahim, e eu queria saber o seguinte, primeiro, qual a importância que vocês veem de estar fazendo esse evento aqui hoje na universidade?
Então, é necessário ocupar todos os espaços. A causa palestina ela cresceu muito, apesar do genocídio que está ocorrendo lá. A classe trabalhadora e os povos do mundo inteiro estão cada vez mais enxergando o que é a natureza desse massacre e estão se solidarizando. Hoje, em países como, por exemplo, os Estados Unidos, a maioria da população, 66%, querem o cessar-fogo imediato. A maioria dos que têm menos de 35 anos apoia a Palestina e não o Estado de Israel. E tem, inclusive, setores da juventude judia anti-sionista que está fazendo grandes manifestações. Então, o que a gente vê é que nós temos que levar essa palavra de liberdade, de justiça para o povo palestino em todos os lugares, e a universidade é naturalmente um dos centros que a gente tem a possibilidade de levar essa palavra. Entendi. Mais uma pergunta, aproveitando aqui. Qual que é a importância da gente tentar fazer esse debate sair dos muros da universidade? Como vocês acham que é possível mostrar para a sociedade o genocídio, né, e todas as atrocidades que estão sendo cometidas contra os palestinos? Bom, eu acho que a universidade fazer um ato desse é fundamental porque ela não está discutindo e a geração de jovens que está estudando na universidade só tem um senso comum, que é a voz de Israel, né, do sionismo. Então esse é um primeiro passo. Segundo passo, a gente precisa romper com o silêncio midiático. Você só tem o lado sionista falando. Então, ocupar todos os espaços e trabalhar fortemente nas redes sociais é importante, além de insistir e cobrar da mídia, nem que seja na justiça, que fale da questão palestina como ela é. Entendi. E só para encerrar mais uma aqui, qual o caminho que vocês acham mais adequado para lidar com a questão palestina hoje, no meio desse conflito, vamos dizer assim, né, desse massacre? Qual o caminho que vocês acham importante propor para a sociedade pensar a resolução disso? Ainda bem que você usou a palavra conflito, porque todo conflito pressupõe um embate de ideias. E nesse momento a gente está tendo a oportunidade de desmistificar a verdade e a mentira. Você vê que o domínio dos meios de comunicação em massa pelo capital sionista tem em uníssono uma defesa do estigma do palestino enquanto terrorista, quando na verdade eles são vítimas, e não são vítimas só desse momento. Há 75 anos que eles sofrem um processo diuturno de limpeza étnica. E inclusive tem muito a ser revelado esse acontecimento agora, porque já está surgindo a verdade de que o ataque, a reação que o Hamas promoveu não foi um ato de terrorismo. Foi, primeiro, um grito por liberdade, né? uma reivindicação ao seu direito de existir, de resistir, de legítima defesa, e que aqueles mais de 1.300 supostos mortos, assassinados, foram, na sua grande maioria, mais de 1.000 e poucos, pelo próprio Estado de Israel, para justificar essas atrocidades e pousar como vítima, né, perante a opinião pública. Então, a gente poder ocupar os espaços, se valer desse contraponto a essa narrativa de massa dos meios de comunicação capitalistas, vem nesse sentido, da gente conseguir derrotar a mentira e fazer a verdade prevalecer. Beleza, obrigado, gente. Eu estou aqui com a Lígia, do PCBRR, que está construindo a frente de solidariedade ao povo palestino também. E eu queria saber, primeiro, que balanço vocês estão fazendo aí desse momento da tragédia, né, que os palestinos estão sofrendo, e qual a importância desse evento, né, e quais são as medidas para conter o genocídio que Israel está cometendo? Olha, a gente tem sempre denunciado que, ao contrário do que as pessoas pensam,
A guerra não começou no último dia 7, né? Não faz mais de um mês que essa guerra começou. Na verdade, existe uma expulsão em curso do povo palestino há mais de 75 anos, que tem sua origem lá no mandato britânico da Palestina e passa também pela fundação ilegal do Estado de Israel em 48. O que acontece no dia 7, com a tempestade Al-Aqsa, é uma resposta, mais uma das inúmeras respostas que foram dadas pela resistência palestina ao longo da história. E a gente acredita que aqui no Brasil é muito importante que a gente construa um elo de solidariedade com o povo palestino, não só por conta do genocídio, do apartheid em curso pela ocupação sionista de Israel, mas porque o nosso povo, principalmente o povo das periferias, os filhos e filhas da classe trabalhadora, também são vítimas de Israel a partir do momento que o nosso governo mantém uma série de cooperações e acordos militares com Israel, que é uma potência bélica. Hoje aqui nesse ato, na USP, que está sendo puxado por intelectuais, por professores aqui da casa, a gente viu bastante essa denúncia sendo feita, também porque aqui na USP, por acaso, nós temos uma série de convênios com universidades israelenses, que tem, por exemplo, parcerias com a Politécnica para o desenvolvimento de tecnologia militar, que depois vai ser voltada também para o nosso povo. Então existem muitas coisas que convergem em termos de vida para o povo palestino e também para o povo brasileiro. E é por isso que a gente acha que esse momento é tão crucial, não só para a gente tomar as ruas, mas também para a gente pressionar o governo a romper as relações com Israel. Afinal, tem brasileiros ainda hoje sendo feitos de refém pela diplomacia israelense dentro da faixa de Gaza, que estão há mais de um mês esperando para sair, e é bastante possível que essa seja uma forma do governo israelense de pressionar a nossa diplomacia. E também a gente pontua o quão interessante a Mossad estar fazendo operações no Brasil e descobrindo supostas células do Hezbollah, sendo que não teve nenhuma capacidade de prever a própria tempestade Al-Aqsa. Então toda essa movimentação, a própria reunião do embaixador israelense com figuras da extrema-direita brasileira, com o Bolsonaro, tudo isso deve fazer parte da incorporação das palavras de ordem da esquerda para uma pressão para a gente romper de vez todas as relações diplomáticas com a ocupação ilegal sionista. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Lid, presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil, e eu queria saber o seguinte: qual a importância, primeiro, de ter esse ato aqui na Universidade de São Paulo, qual a importância de debater um genocídio que está em curso, né, dos palestinos nesse momento, e se vocês têm alguma proposta aí para a sociedade de resolução desse massacre que está em curso. Acho que a questão palestina ela vem sendo debatida nas universidades, muitas universidades do mundo, muitas universidades importantes. Mas me parece que está tendo um salto qualitativo desse debate, primeiro de tudo isso. Então aqui na USP nós ouvimos a palavra genocídio, nós ouvimos a palavra apartheid, nós ouvimos a palavra ocupação, nós ouvimos a palavra limpeza, o termo limpeza étnica, nós ouvimos as pessoas verificando e falando abertamente de crimes de lesa humanidade que acontecem na Palestina, sem meias palavras. Então isso é fundamental. É fundamental porque dentro das universidades sempre houve um verniz de dois lados, como se fosse possível você colocar em igual potência colonizado e colonizador, genocida e vítima do genocídio. Não é possível. O dono do apartheid e a vítima do apartheid. Não é possível. Aquele que promove a limpeza étnica, aquele que sofre a limpeza étnica. Não é possível. Aquele que promove o regime de apartheid que exclui uma população refugiada, impede seu retorno, e a população refugiada. Então isso está mudando. A crueldade do que acontece na Palestina, nós ouvimos ela aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse foi um evento muito grande nessa instituição. Eu não posso afirmar que tenha sido maior pela questão palestina, mas foi muito grande. Muito grande, numa universidade que é muito importante, que é a universidade mais importante do país, possivelmente uma das mais importantes do mundo, claro que é, e a mais importante do continente latino-americano. E essa universidade, bem como as grandes universidades, elas formulam opinião crítica. Elas formulam a discussão no poder, a discussão do Estado, a discussão que amanhã ou depois vai fundar as visões mais aprimoradas da sociedade brasileira, a que vai disputar a hegemonia
a que vai, ao final das contas, direcionar para o campo civilizacional ou não. Quando uma instituição dessa natureza, dessa envergadura, desse tamanho, toma partido dessa maneira, também tem uma diferença qualitativa nisso. E por fim, ela se soma a essa magnitude humana que está nas ruas, desafiando os grandes veículos de comunicação no Ocidente, que estão promovendo propaganda de guerra ao invés de informação, e alguns dos governos desse autoproclamado Ocidente que tem mentido clamorosamente, e a população não está aceitando isso. Então, no Brasil, nós tivemos no dia 4, aquela que seguramente é a maior manifestação pró-Palestina da história deste país. E agora nós temos essa manifestação aqui na USP, deste tamanho, com essa locução qualitativa. Então eu acho que é um acúmulo claro e muito rápido, porque as pessoas ficaram num primeiro momento, no dia 7, 8, 9, a primeira semana, paralisadas pelo choque e pavor da propaganda de guerra imprimida pelos grandes veículos de comunicação. Após a sociedade perceber o que estava acontecendo, que era um genocídio, ela passou a tracionar. Então nós estamos nesse momento num tracionamento muito rápido pela resolução do genocídio na Palestina e mais. As pessoas estão exigindo que se resolva definitivamente o problema na Palestina. Isso também nós ouvimos aqui. Portanto, isso também é uma diferença qualitativa. Desculpe. Então, nesse processo todo, eu acho que há um ganho e eu acho que esse acúmulo todo, muito rápido, nunca aconteceu em outros momentos da história. Eu ouvi dizer nesse momento, nesse evento mesmo, que para as ruas serem tomadas contra a guerra do Vietnã foram necessários 10 anos de genocídio. E aqui, em um mês, menos de um mês, as multidões estão na rua. Portanto, eu estou muito otimista e eu acho que esse é a análise que eu poderia fazer nesse momento. Beleza? Beleza. Ótimo. Obrigado.